Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu preenchi as fichas para o estágio. Vou atender aqui o pedido, do nosso colega Paulo Santos e aproveitando, eu quero mandar aqui, tá, gente, um abração para todos vocês, tá, que comentaram aqui no vídeo e eu li, tá, os comentários de vocês. E eu amei, tá, gente? Muito obrigada, tá, pelas palavras. E é isso, que nos motiva a continuar, fazendo esse tipo de conteúdo. E bora pro vídeo. Já entrei aqui no meu portal e eu vou falar, tá, gente, assim, todo passo a passo, como que eu fiz para me cadastrar, a escola e também o preenchimento das fichas do estágio. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa aqui nos comentários para mim saber e deixa o seu like também, e compartilha aí com os colegas, porque não é fácil, gente, desenvolver esses trabalhos, esses relatórios sem uma explicação, porque aquela orientação lá através da leitura é um pouquinho complicada. A gente lê e fica umas coisas meio confuso, Então, assim, com alguém explicando fica bem mais fácil da gente entender. E para quem vai fazer o estágio, a primeira coisa que eu fiz foi imprimir essa carta de apresentação. Fui lá no polo, para eles assinarem e carimbarem. E lá eles me entregaram um formulário em branco. Voltei na escola e conversei com a diretora. Ela autorizou, o meu estágio. E daí fui lá na secretaria e peguei todas as informações, da escola para me preencher, colocar lá no formulário, que o polo me entregou. Aí depois eu voltei lá no polo e entreguei esse formulário. E daí as meninas, cadastrou lá a escola no meu portal. Passou alguns dias, eu não me lembro quantos dias, daí o portal, liberou lá o acesso para mim poder cadastrar os dias, da semana e as horas, que eu iria fazer o estágio. Como o meu estágio foi à noite, eu coloquei lá que seria noturno e o horário seria das 19 às 23 horas, sendo de segunda a sexta-feira. Daí eu enviei para análise, passou umas 2 semanas, e o portal liberou então o termo de compromisso. Imprimi esses termos de compromisso, preenchi e peguei também assinatura e carimbo, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? Então agora eu vou mostrar aqui a carta, de apresentação preenchido, que a gente precisa levar na escola. E essa é a minha carta, tá, gente? Já preenchido, com os meus dados. Daí vocês colocam, os dados de vocês, tudo certinho, bonitinho. E aqui na parte, tá, gente, do horário, aqui, ó, as visitas às escola estão previstas para os meses de março a maio do ano de 2023, totalizando 100 horas. Muita gente tem dúvida na hora de colocar aqui o total de horas. Aqui, gente, vocês vão colocar o total de horas conforme o seu plano de trabalho. Para o pessoal aí de gestão, o nosso foi 100 horas. Agora, para quem vai para a sala de aula, eu não me lembro quanto que é, se é 150, Mas daí você vai colocar conforme o seu plano de trabalho, sempre o total de horas. Pega a assinatura, e carimbo lá no polo e daí você leva na escola. Prontinho, então você imprimiu, preencheu na sua carta e levou na escola. Daí, depois, como eu disse para vocês, vai liberar lá o termo, lá dentro do seu portal, para vocês pegar assinatura, carimbo, e assim, gente, fique atento, tá, nessas datas aqui, nesses prazos, tá, de envio, de entrega. E o termo vai ficar bem aqui, ó, tá, gente, nessa abinha cadastro da empresa. Quando você clicar, ele vai baixar lá os documentos e você vai imprimir. Aí depois, você vai pegar a assinatura, carimbo, tudo certinho e vai escanear e anexar, novamente aqui no portal. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês, calma aí. Então, depois, que você preencheu, imprimiu, você vai vir aqui, tá, gente, em documentos de estágio, nesse segundo quadradinho, vocês vão abrir, vamos abrir, e aqui está documento de estágio,
Aqui já tem o nome da empresa, no caso a escola, né, onde eu fui fazer o estágio. Aí vem aqui documentos jurídicos e aqui também tem prazos, tá, gente, para vocês estarem enviando. E aqui eu anexei, tá, gente, o cadastro da empresa e o termo de compromisso. Depois que peguei assinatura, carimbo, né, eu escaneei e anexei aqui. Vou mostrar para vocês, tá, gente, as fichas preenchido, assinado e carimbado. Esse é o termo de compromisso e aqui já saiu, tá, gente, o período, né, que eu vou estagiar, né, os dias da semana, o início e a data prevista para término. Então, eu coloquei aqui, né, que iria iniciar no dia 20/3, né, e data prevista, né, para término seria 25/4. Então, contando aí, né, esses dias do dia 20 ao dia 25 de abril, daria, né, dá 25 dias, tirando os finais de semana, tá, gente, que não pode ser contado, e nem os feriados. Então, aqui a gente teve, né, feriado também, né, nesses dias aqui, e daí eu não contei os feriados e nem os finais de semana, então deu um total de 25 dias. E o meu horário seria das 19, né, às 23, como foi noturno, né, eu disse para vocês, então eu faria aí 4 horas por dia, então 25 dias, né, vezes 4 dá 100 horas, tá, gente? Então, assim, vocês têm que fazer aqui, tá, esse total aqui de horas nesse cronograma conforme o seu plano de trabalho. O nosso de gestão, né, é um total de 100 horas, então eu coloquei aqui o total de 100 horas. E vocês vão pegar também, né, lá na escola, a assinatura, né, da diretora, da coordenadora, e tem que ter o carimbo, tá, pessoal? Não se esqueçam do carimbo. E vocês vão assinar aqui, né, no espaço do aluno. E mais uma observação, tá, gente? Vocês não vão cumprir, tá, as 100 horas. É isso aí para o pessoal de gestão. Não vai cumprir, tá, as 100 horas lá na escola. É apenas 60 horas na escola e 40 em casa. Mas na hora de você preencher o cronograma, tá, lá no seu portal, você tem que colocar o total, como eu disse, conforme o plano de trabalho. Se você vai para a sala de aula e é 150, você tem que colocar 150 horas no seu cronograma. E daí, tá, gente, vocês leem lá certinho para ver quanto que vai ser em casa e quantas horas na escola, beleza? Esse aqui, tá, gente, é a continuação do termo, tá? É a segunda página. E essa segunda página tem que ser escaneado também, tá, gente? Então, o termo são três folhas, tá? A primeira lá, né, que a gente já viu, essa aqui é a segunda. E daí vocês escaneiam todas, tá? As 3 e manda lá no portal. Vou mostrar aqui a terceira folha, essa aqui é a terceira, né? E aqui na terceira folha já saiu, né, gente, com os meus dados e os dados da escola, né, conforme foi colocado lá no cadastro, tá? Então, vocês têm que escanear também essa terceira folha e anexar, tá bom, gente? Lá no portal, lá no espaço, lá onde eles pedem para mandar o termo. E esse aqui é o cadastro, tá, da empresa, vocês vão imprimir. Na hora que vocês imprimirem, ele vai sair em branco com esses espaços para vocês preencherem. Eu preenchi a caneta, tá, gente, a mão mesmo. Então, você vai colocar aqui a razão social, eu coloquei a matriz, você vai colocar a metragem da escola, data de fundação, número de funcionário, o e-mail, o bairro. Você vai colocar, né, o setor onde você vai fazer o estágio. Eu coloquei aqui direção / coordenação. Eu fiquei assim meio na dúvida, falei, vou colocar assim, né, os dois, e deu certo, tá, gente? E daí o ramo, né, da atuação, né, da concedente, no caso da escola, no caso é educação, tá bom? E aqui embaixo tem essas perguntinhas básicas, tá? Que vocês vão lendo e vocês vão preenchendo. Coisinha simples, tá? A empresa tem condições, né, de atender às necessidades do estagiário conforme consta no termo de compromisso? Sim. Né, tem condições, né, de orientar, barará. E tem essas perguntas que tudo é sim, tá, gente? É que se responder não vai dar problema, então é tudo sim. Aí aqui você coloca a data, a assinatura, né? Pega a assinatura da diretora e carimbo também da diretora. Gente, essas informações têm que ser certinho, tá? Senão você corre o risco de reprovar por esses termos.
E depois de escanear, é só anexar aqui, tá, gente? O cadastro da empresa e o termo de compromisso e enviar. E descendo mais aqui para baixo, nós temos os documentos pedagógicos, tá, gente? Tudo tem data, tem prazo para enviar, então fiquem atentos, tá? Fiquem ligados aí com essa data. E como eu fiz, né, o meu estágio na área de gestão, né, só ali na direção da escola, eu só encaminhei a ficha de acompanhamento, mas se você vai, né, para a sala de aula, o seu estágio na sala de aula, você tem que encaminhar a ficha de avaliação e a ficha de acompanhamento. Você vai preencher certinho, né, pegar assinatura e carimbo, escanear e anexar aqui também e enviar. Eu vou mostrar aqui, tá, gente, para vocês a minha ficha de acompanhamento que eu fiz. E essa ficha foi, assim, a parte mais difícil, tá, gente, que eu achei, tá? Ele deu um pouquinho de trabalho para mim poder montar ele, mas deu tudo certo. Porque aqui a gente tem que colocar data, hora e descrever a atividade que foi realizada, né? Então, assim, a data e a hora tem que ser tudo, né, conforme foi colocado, tá, gente? Lá no início, lá no cadastro, né, quando a gente preenche lá o cronograma, aquele calendáriozinho, então, assim, ele tem que bater, tem que fechar igualzinho, tá? O total de dias e o total de horas. Então, né, no meu caso, foram 25 dias, então tem que dar aqui 25 dias, né, na data. E a carga horária foi de 100 horas, né, o total, então tem que fechar aqui 100 horas. E daí, né, eu peguei a assinatura e carimbo, né, da coordenadora e também do polo. Mas vamos lá, gente, eu vou explicar aqui, tá, para vocês entenderem melhor, para vocês poderem aí, né, preencher a ficha de vocês com mais facilidade. Para mim poder preencher, tá, essa ficha, eu usei esse plano de trabalho que eu já mostrei para vocês. Então, gente, printa aí, tá? Tira foto, faz o que vocês quiserem, porque isso aqui me ajudou demais. Aqui eu especifiquei o que seria feito em casa e o que seria feito na escola, né? E a quantidade de horas aqui de cada atividade. Então, eu fui, tá, gente, olhando aqui esse plano, né, de trabalho. E aqui na data eu coloquei, né, o dia que eu comecei o estágio, 20/3, como eu coloquei lá no cronograma, 20/3 foi o início. Então, nesse primeiro dia, né, a minha atividade, né, foram de 2 horas, né, e foi, né, a visita aí que eu fiz lá na escola quando eu levei a carta de apresentação. E na atividade 1, então, eu coloquei, tá, gente, que foi a visita na escola, que contou 2 horas, e já aproveitei aqui, tá, a atividade 2, né, mais 2 horas, né, para dar um total aqui nesse dia de 4 horas, né, então 2 e 2, 4. Eu fiz a atividade 1, né, e 2 horas da atividade 2, porque eu disse, né, que eu faria 4 horas por dia. Então, aqui, tá, eu descrevi a atividade 1, né, que foi a visita, né, na escola, com a carta, né, de apresentação. Então, aqui eu já fechei, tá, as minhas 2 horas, ou seja, já concluí, né, essa atividade 1, né, que foi no primeiro dia. Então, aqui a data 20/3, né, fiz as 2 horas, né, da atividade 1 e mais 2 horas, né, da atividade 2, né, como vocês podem ver, né, a atividade 2, ela tem um total, né, de 4 horas, então, né, essas 2 horas que me sobrou aqui da atividade 1, né, eu peguei e usei aí mais 2 horas, né, para mim fazer a atividade 2. Então, ficou faltando só mais 2 horas, né, para fechar aqui a atividade 2. No dia 21/3, eu fiz 4 horas, tá? Fiz 2 horas, né, da atividade 2 que faltava para fechar e 2 horas da atividade 3. A atividade 3 aqui, tá, gente, um total de 12 horas. E daí, quando foi, então, né, no dia 22/3, eu fiz mais 4 horas, tá? Só da atividade 3. E como vocês podem ver, né, ainda ficou faltando horas, porque são 12 horas. Então, 2 com mais 4 dá 6 horas. Então, ainda falta mais 6 horas só dessa atividade 3. E daí, então, né, quando foi no dia 23/3, eu fiz mais 4 horas, né, da atividade 3, que foi a análise do regimento, né? Então, coloquei aqui mais, né, 4 horas. Então, já deu
10 horas, né? 4 com 4, 8, mais 2, 10. Ainda falta, né, no caso, 2 horas. E daí, então, no dia 24, né, do 3, eu fiz mais 2 horas da atividade 3 para poder fechar, né, aqui as 12 horas, tá? Como vocês podem ver, então, fechou, né, aqui a atividade 3 com 12 horas. E fiz mais, né, 2 horas da atividade 4. E a atividade 4, né, gente, também tem um total de 12 horas, né, essa entrevista com a equipe diretiva. Então, como eu já coloquei aqui, né, que no dia 24 eu fiz 2 horas, né, da atividade 4. Então, passou o dia 25, né, e dia 26, que foi o final de semana, e aí no dia 27 eu dei continuidade. Então, aqui tá no dia 27 do 3, né, eu coloquei que realizei, né, 4 horas da atividade 4. Então, né, 2 mais 4, 6. Ainda faltam, né, 6 horas para me fechar aqui essa atividade. No dia 28, eu fiz mais 4 horas, tá? Da mesma atividade, tá bom, gente? E daí, no dia 29, eu fiz mais 2 horas para poder fechar, né, aqui as 12 horas. E aproveitei, né, mais 2 horas desse dia para desenvolver a atividade 5. A atividade 5 tem um total de 18 horas, tá, pessoal? Então, ali, né, eu já coloquei 2 horas, e daí no restante do dia eu fui distribuindo, né, aqui os horários, tá ok? Então, aqui, né, no dia 29 eu comecei, né, essa atividade 5, fiz 2 horas. No dia 30 eu fiz, né, mais 4 horas dessa atividade, né, no dia 31 mais 4 horas, no dia 3 também mais 4 horas, e no dia 4 também mais 4 horas para poder fechar, né, aqui então, às 18 horas. Concluí essa atividade. No dia 5 do 4, né, eu fiz a atividade 6, tá? Fiz 4 horas, né, também só dessa atividade. Vamos ver qual que é o total de horas. Aqui a atividade 6 é só 4 horas, então prontinho, fechou aqui também a atividade 6. E eu espero, tá, gente, que esse vídeo esteja realmente aqui ajudando vocês. Eu estou fazendo aqui, tá, de coração, estou me dedicando aqui a isso, só para poder, né, facilitar aí, né, na hora de vocês fazerem, né, o preenchimento dessas fichas, porque realmente, tá, gente, não é tão simples, não é tão fácil assim. Mas vamos lá, continuando aqui. No dia 6, né, aqui do 4, eu fiz mais 4 horas, sendo 2 horas, né, da atividade 7 e 2 horas da atividade 8. A atividade 7 aqui, né, no plano de trabalho, né, tem um total de 2 horas, né, somente. Então, aqui eu já fechei também essa atividade. Fiz, né, então, aqui essas 2 horas aqui, né, da atividade 8. A atividade 8 tem um total de 6 horas. Então, se eu fiz 2 horas lá, ainda falta mais 4, né? E daí, então, né, quando foi, né, no dia 10, né, eu fiz mais 4 horas, né, da atividade 8 para poder fechar as 6 horas. E no dia 11, né, do 4, né, eu fiz aqui a atividade 9. Coloquei aqui, então, tá, gente, 4 horas dessa atividade, e a atividade 9 tem, né, um total aqui, ó, de 18 horas. Né? Então, falta mais horas, né, para poder fechar essa atividade 9. Então, quando foi aqui no dia 11, né, eu fiz mais 4. No dia 12, eu fiz mais 4 horas na atividade 9. No dia 13, no dia 14 também, né, mais 4 horas. E no dia 17, né, para fechar, eu fiz, né, mais 2 horas dessa atividade, e aproveitei aí também fiz, né, mais 2 horas da atividade 10, porque são 4 horas por dia, tá, pessoal? E a atividade 10 aqui tem um total, né, de 6 horas. Então, ali eu fiz 2 horas, né, então ainda falta mais 4, certo? E daí aqui, então, no dia 18, né, eu fiz mais 4 horas, tá, gente, da atividade 10, e daí fechou.
No dia 19, né, eu fiz a atividade 11, tá? A atividade 11 tem um total de 16 horas, tá? Então, aqui o restante dos dias, né, foi para fechar a carga horária da atividade 11. No dia 19, né, eu fiz 4, no dia 20, 4 horas, né, no dia 24, mais 4 horas, e no dia 25, né, mais 4 horas, e daí a gente fechou, né, com a ajuda de Deus, as 100 horas, tá bom? E aqui na atividade 12, tá, vocês podem deixar em branco, porque aqui tá no plano de trabalho, ele não tem, né, carga horária, não tem nada, está em branco. Então, pode deixar em branco, tá, gente? Sem nada, assim, ó, como eu deixei aqui. E recapitulando, né, gente, aqui, nessas horas realizadas, eu coloquei 4 horas em todos os quadradinhos, tá bom? Então, assim, se vocês somarem todas essas horas, vai dar um total de 100 horas, conforme o plano de trabalho e conforme eu coloquei lá no cronograma, né? E aqui nas datas, tá, gente, também é a mesma coisa, se contar data por data, que vai dar 25 dias. E então bateu, tá, gente, com o cronograma, com o plano de trabalho, está tudo ok, certinho, né? Feito isso, está pronto, tá, gente, a sua ficha de acompanhamento. Depois de pegar, né, a assinatura da coordenadora e o carimbo, e também a assinatura e carimbo do polo, é só escanear e anexar aqui nesse segundo quadradinho, documentos de estágio e enviar. E o modelo, tá, gente, da ficha de acompanhamento para vocês estão aqui, tá? Nesses arquivos, aqui é o primeiro arquivo, a ficha de acompanhamento. É só você imprimir, preencher, né, com os seus dados e daí, né, gente, fazer todo esse passo a passo que eu acabei de explicar para vocês. E para finalizar, né, gente, ainda tem aí a validação do relatório. Bem no finalzinho lá do relatório, você tem que colocar, tá, gente, esse documento aqui, tá bom? É só vocês imprimirem, colocar certinho lá os dados de vocês, preencher, levar na escola, pegar a assinatura da diretora, da coordenadora, sempre com o carimbo, né? E daí vocês assinam também, escaneia, tá, gente? Aí vocês vão lá no PowerPoint, né? E daí vocês recorta e cola, tá? Somente esse quadradinho aqui lá dentro, tá bom? Do seu relatório. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Eu espero de coração também que eu tenha ajudado vocês. Então, assim, se esse vídeo, né, te ajudou, deixa aí o like, comente, compartilhe, tá bom? E que Deus abençoe e ilumine, tá, a mente de vocês. E boa sorte para todos os colegas. Tchauzinho e um forte abraço a todas.